Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Amaury e agora vamos dar início ao módulo 2 da nossa disciplina de Projeto Integrador 3. Neste módulo, vamos começar pela unidade onde a gente vai trabalhar a prototipagem e teste de soluções. Nos módulos anteriores, elaboramos a nossa ação de extensão, discutimos o planejamento, a imersão e o levantamento de necessidades, e também falamos sobre a geração de novas ideias e do processo criativo. A partir de agora, nós já vamos começar a direcionar para os testes, para a experimentação, para a prototipagem e das nossas soluções propostas para o problema identificado. Nós já identificamos o problema, planejamos a nossa ação, geramos novas ideias de solução e agora nós vamos prototipar, experimentar as nossas ideias e analisar a qualidade, os benefícios e os seus impactos. Então, nessa unidade, vamos começar falando dos benefícios da experimentação e da prototipação. O primeiro deles é a superação de crenças equivocadas, de crenças errôneas. Muitas vezes nós acreditamos que sabemos exatamente o que o nosso cliente, o que a nossa organização, o que a nossa comunidade deseja, né? E isso pode nos levar a uma crença equivocada se nós desenvolvermos a solução pensando apenas naquilo que compreendemos ou naquilo que entendemos. O protótipo serve para que a gente realmente verifique, para que a gente avalie se estamos avançando na expectativa do cliente, né? Além disso, o feedback é muito importante para que a gente tome nossas decisões de projeto. Eventualmente, podemos rever o planejamento, podemos rever uma ideia baseado nesse feedback, nessa conversa que temos com a comunidade a ser atendida, com os nossos stakeholders, com o nosso público-alvo, a partir do que nós temos de protótipo. Se nós desenvolvemos um protótipo adequado, nós temos a possibilidade de testá-lo junto ao cliente e saber se estamos também avançando em direção à sua expectativa. Além disso, nós também conseguimos evitar o viés da confirmação, né? O que acontece? Muitas vezes, o protótipo nos serve para mostrar o que está mais próximo, se estamos mais perto do que o cliente espera. E esse processo de feedback, de confirmação, nos ajuda a caminhar no sentido de prestarmos mais atenção a essas informações que confirmam as expectativas do cliente. Então, todo esse processo de experimentação, de prototipação, contribui para que a gente tenha convicção, ou para que a gente tenha certeza, ou para que a gente avalie a necessidade de repensar, de rever a ideia e a proposta que foi previamente elaborada. Na fase de prototipação, existem algumas tarefas que devem ser desenvolvidas para que a gente consiga efetivamente a comprovação da qualidade da solução que está sendo proposta. O protótipo nos mostra isso de maneira mais real, mais física, né? Quando a gente vai para a etapa de prototipação, é muito importante que a gente defina os nossos usuários-alvo, aqueles usuários que farão os primeiros testes, aqueles usuários que terão contato com os nossos protótipos, com os nossos modelos iniciais, para que a gente possa colher deles o seu feedback sobre a ideia que está sendo implementada. E esse feedback dos usuários que farão uso da nossa solução é muito importante para que a gente possa confirmar a ideia ou repensar eventuais ajustes, verificar a necessidade de fazer adequações no desenvolvimento da nossa solução, da nossa proposta. Depois de definir os usuários-alvo, nós precisamos definir os objetivos com base nesse feedback, né? Vocês podem decidir, por exemplo, quais partes do conceito de projeto aí vocês vão focar como equipe. Cada membro da equipe pode focar em uma etapa do projeto, né? E isso tudo é decidido, é definido com base no feedback fornecido pelo usuário. Além disso, você pode visualizar a ideia, né? Com um protótipo em mãos, a possibilidade do cliente, a possibilidade do público-alvo é visualizar, é ter uma ideia real do que a solução pode fazer, né? Então, como é que você vai
mostrar para o seu público que esse protótipo efetivamente funciona. Como você vai simular, né, o funcionamento dessa solução, dessa ideia que você teve. O ciclo do desenvolvimento de protótipos, para que ele possa funcionar de modo eficiente, existem 4 princípios. O primeiro deles é planejar menos, né? O planejamento a gente já fez na primeira etapa. A partir de agora, a gente está prototipando, né? Então, o planejamento já foi feito. Agora, o que eu tenho que colocar o foco são nas funções, nas características, nas funcionalidades, né, que eu desejo testar, que eu desejo implementar. Então, eu tenho que olhar para isso, né? São essas características que vão me fazer desenvolver um protótipo de modo mais rápido, de modo mais eficiente. Além de planejar menos, eu também tenho que minimizar o esforço. Eu tenho que criar um produto mínimo viável, em inglês a sigla é MVP, né, com apenas a função que se deseja testar. Apenas aquela funcionalidade deve ser implementada para que o cliente possa ter uma ideia daquilo que está se propondo. Então, isso minimiza o seu esforço e você consegue ter um protótipo para demonstrar mais rapidamente. Assim que você mostrou o seu protótipo, é importante que, caso haja alguma falha, você corrija o quanto antes. Caso haja algum equívoco no percurso, isso seja corrigido o quanto antes, né? Então, corrigir cedo é mais um princípio do desenvolvimento eficiente de protótipos. Se houve um erro e ele foi identificado, faça as adequações, faça todas as adaptações necessárias para que você consiga ter um protótipo melhor e mais eficiente no sentido de obter melhores feedbacks e testar melhor a sua ideia. Seja tolerante com os erros, né? Porque todo erro é um sinônimo de oportunidade. A prototipação nos coloca diante das possibilidades de erro e de ajustes. E é por isso que a gente passa pela etapa de prototipação, para buscar eventuais erros, para buscar equívocos. Então, valorize os erros, né? Seja tolerante com esses erros, porque eles fazem parte do processo de desenvolvimento da sua ideia e de desenvolvimento do seu protótipo e de tudo que virá, né, como solução aí da ação de extensão que você propôs. O processo de prototipação, ele passa basicamente por 4 etapas, né? A primeira delas é o seguinte: temos que selecionar o teste mais fácil, mais rápido, né? Tenta pensar, tenta modelar a melhor forma de você fazer um teste que seja simples e rápido e que o cliente consiga ter uma visão adequada da sua solução. Simule isso, né, para que o cliente possa ter uma ideia do que ele vai ter, do que ele vai obter e possa te dar um feedback eficiente. Defina quais são os critérios de sucesso, né, para o seu teste. Estabeleça quais respostas ou quais reações, né, o feedback do cliente, qual é o feedback esperado do cliente para que você considere o seu teste como sendo um teste de sucesso. E aquilo que você não obter de esperado, ficha, anota para que você consiga melhorar no processo de desenvolvimento. Tente obter as informações o mais rapidamente possível, né? Porque essas informações de feedback vão te dar material, vão te dar dados e informações para que você consiga adequar e ajustar caso haja necessidade. Então, tente determinar como você vai obter essas informações de feedback de modo mais rápido e fácil. Isso vai te ajudar no processo de condução, de execução da ideia e do projeto. E estabeleça limites, né? E quando eu falo em limites, são limites de tempo, limites financeiros, limites de orçamento, né, para que você possa ter os seus protótipos. Não adianta você desenvolver um protótipo ou executar uma prototipação muito cara ou muito duradoura, porque você não vai ter tempo de testar. Só lembrando que a nossa disciplina tem 1 semestre, né, de duração e que, portanto, o seu protótipo precisa ser algo bem simples e rápido e fácil de testar, para que ele não dure muito tempo e também que não seja caro, porque, afinal de contas, os custos, né, não estão envolvidos aí no decorrer da disciplina. Então, é importante que você pense em uma forma de baixo custo, uma forma barata, para que você consiga apresentar a sua ideia. E um processo que é muito importante durante a etapa de prototipação é tornar muito claras e tangíveis as ideias. É isso que a gente quer com o protótipo,
né? E quais estratégias, que formas, que ferramentas a gente pode utilizar para desenvolver os protótipos e mostrar os protótipos adequadamente para os clientes. A gente pode usar desenhos e colagens, né? Isso pode ser feito com caneta, lápis de cor, né? Você pode fazer isso num quadro branco, em algum material para apresentação, para exposição, né? Desenhos animados, onde você demonstra a sua solução funcionando por meio de animações, né? Então, todo esse processo pode ser utilizado para que você consiga demonstrar a sua ideia, torná-la mais clara e mais tangível para o cliente, e não apenas explicando a sua ideia. Você pode também desenvolver modelos simples, né, como, por exemplo, modelos feitos em papel, papelão, né, às vezes até massa de modelar, cola, isopor, né, aqueles madeirites, né? Então você pode ter modelos mais simples que demonstram, às vezes, o seu produto, a sua ideia. Como a gente fala em aprendizagem de máquina e visualização de dados, geralmente os protótipos estarão muito mais relacionados a software, a interface, né, gráfica, mas eventualmente a gente pode utilizar, né, outras estratégias, né, relacionadas a software para a apresentação dessas ideias de modo mais claro e tangível. E no caso de produtos também, a impressão 3D, né? Muitas vezes você vai fazer algum produto que é mais físico, e a impressão 3D também te ajuda a ter uma ideia do modelo, né, do protótipo que vai ser desenvolvido. Além disso, uma outra estratégia que pode ser muito mais útil para aprendizagem de máquina e visualização de dados, que a maioria das propostas vai estar focada em software e em aplicações, é a contação de histórias, né? Ou o que a gente chama de storytelling ou storyboard, né? Quando a gente estabelece, quando a gente cria histórias, isso deixa um pouco mais claro como a gente pretende desenvolver a nossa atividade. Então, isso nos ajuda a visualizar as nossas ideias de maneira mais clara por meio de histórias, né? Uma dessas estratégias é o storyboard, né, onde você monta esquemas, né, desenhos, né, e você apresenta a sua ideia por meio de desenhos, de histórias, né, de narrativas. Uma segunda estratégia são as cenas limitadas. Você limita o tamanho do storyboard de tal maneira que as ideias têm que ser apresentadas num número máximo de cenas. E com isso você consegue estabelecer um limite de tempo também para apresentar a sua ideia. E utilização de elementos simples, né, que sejam compreensíveis por todas as pessoas envolvidas aí no processo, né? Então, usar palitos, símbolos simples, né, figuras, às vezes alguns elementos, alguns brinquedos, né, isso ajuda você a compor a sua história para explicar a sua ideia de um modo mais adequado para o cliente. Isso tudo faz parte do processo de prototipação e teste da sua ideia. E como é que você realiza essas histórias? A partir do momento que você constrói o seu storyboard, né? Como é que você executa isso? Primeiro, jogos de interpretação. Você pode ter, por exemplo, roteiros e fazer uma espécie de teatro, como se você estivesse contando as histórias, como que é o cenário hoje, como que ele ficaria no futuro. Então, existe um filme que conta a história da lanchonete McDonald's, onde eles fizeram todo o processo de confecção dos sanduíches, simulando como se eles estivessem construindo mesmo, ou cozinhando lá os sanduíches, né? Então, sem que nada existisse, cada um tinha sua posição delimitada e eles simulavam um ambiente como se fosse a lanchonete em funcionamento, né? Então, isso é um jogo de interpretação, é um teatro que é feito para ilustrar como vai funcionar o protótipo. Cenas com Lego também, né? Os Legos, os brinquedos que a gente conhece, a gente consegue, às vezes, montar cenários e ilustrar como é que isso vai ser executado, né? Montagem de cenas, contando como cada elemento da ideia vai fazer parte da solução, né? E a documentação, né? Fotos, anotações, animações, vídeos, né? Para que você consiga analisar também o impacto posterior da sua ideia depois de implementada. E uma outra estratégia que está também mais relacionada à aprendizagem de máquina e visualização de dados
são os protótipos digitais, são aqueles que a gente constrói com o auxílio do computador, né, como os wireframes, por exemplo, né, como websites, displays, né, como é que vão ser dispostos os elementos operacionais aí da solução, né, e esses conceitos estão todos também disponíveis aí, né, para serem consultados na bibliografia, nas referências, né, os wireframes são protótipos digitais que podem ser utilizados, websites completos, né, apenas o protótipo com a ilustração da interface, para você avaliar, por exemplo, como é que o usuário vai interagir com a interface, o que ele espera, né, com os botões, onde é que ele espera encontrar os elementos de interface, e os mockups, que são muito conhecidos, né, são desenhos, né, elementos tipográficos desenhados ali, onde você representa cada elemento da interface, cada elemento do protótipo ou da ideia proposta como solução para o problema identificado, né. Esses protótipos digitais, eles são muito úteis, podem ser muito úteis para a gente nessa disciplina, porque a maioria das nossas ideias e das nossas soluções vai surgir de forma digital. Para que eu consiga experimentar, para que eu consiga apresentar o meu protótipo, é muito importante que eu faça uma demonstração. E por isso é importante eu desenvolver o que eu chamo de MVP, né, ou Produto Mínimo Viável, né, que é a execução manual, né, do teste, né, com a intenção de automatizar depois. Então, eu faço isso manualmente, não de forma automatizada, mas demonstrando como isso vai funcionar quando for automatizado, né? Então, por exemplo, o que ele vai contabilizar no caso de aprendizagem de máquina? O que vai ser apresentado como resultado, com base na visualização de dados? Que elementos gráficos eu posso utilizar para apresentar esses dados de modo mais inteligível, de modo mais compreensível para o usuário, né? Então, eu consigo demonstrar isso por meio de um produto mínimo viável. E o produto mínimo viável, chamado também de mágico de Oz, né, como é que a gente consegue automatizar? Esse nome vem exatamente, né, do filme, né, porque é algo que ocorre como se fosse num passe de mágica, né? Como é que você consegue automatizar todo o processo a partir desse ensaio manual, né? Então, a partir do momento que você tem um MVP, o que você consegue automatizar dentro desse produto mínimo viável? E aí uma frase chamada fake it until you make it, né? Quer dizer, você pode fingir ou você pode simular até que você consiga fazê-lo. Então, você usa do processo de simulação, usa do processo de fantasia para que você consiga alcançar um produto real. Então, você demonstra isso, ainda que manualmente, mas com o objetivo de desenvolver a solução digital, né, a solução final implementada, já automatizada. Exemplos de protótipos mágicos de Oz, né, exemplos de MVPs, né, desenvolvidos com esse protótipo. Em 1769 foi desenvolvido um primeiro computador que jogava xadrez, né, que nada mais era do que uma máquina, um autômato que mantinha, né, as peças em movimento, mas na verdade tinha uma pessoa dentro manipulando a máquina, né? Então era um processo manual, mas que uma pessoa manipulava por meio de mecânica, né, dispositivos mecânicos aí, o computador, entre aspas, jogando xadrez, né? Em 1980, a IBM testou um software de transcrição de textos, de voz para texto, e ele testou esse software de transcrição com uma pessoa mesmo, fazendo manualmente a transcrição de um texto, né? Então, ela queria simular esse software, a pessoa falava e uma pessoa falava e a outra transcrevia, demonstrando o que se queria obter a partir da transcrição, né, da automatização da transcrição. E hoje a gente já tem diversos softwares automatizados de transcrição de voz para texto, né? E o Groupon, né, que eram aqueles cupons, né, inicialmente era um blog com ofertas de cupons processadas manualmente por e-mail. Todo mundo mandava e-mail e alguém lá na empresa processava aqueles cupons e devolvia o bilhete. Isso era manual. Hoje em dia você já tem todo o processo automatizado, né? A pessoa
simplesmente entra lá com o seu código e já obtém o benefício, né? Então, a maioria dos protótipos surge dessa simulação, dessa apresentação manual, né? Até que você consiga obter a solução final. E quais são as plataformas existentes para que a gente consiga criar ou desenvolver protótipos, né? Existem diversas estratégias, por exemplo, existem alguns softwares, algumas plataformas online que oferecem, né, simuladores ou aplicações já implementadas com sistemas de sensores, geradores de movimentos, monitores, né? E esses módulos são módulos padrões que estão disponíveis na internet e podem ser utilizados, né, para você criar protótipos. Então, você consegue simular ou fazer modelagem de algum protótipo, tudo de modo online. Existem outros programas open source, né, que você também consegue desenvolver experiências ou experimentos, né, dentro dele, como, por exemplo, esses modeladores 3D para impressora. Existem alguns que são de código aberto e você consegue utilizar e implementar o seu protótipo ali nesse software, né? E a prototipagem rápida, que geralmente é baseada nesses aplicativos também de modelagem, de design, né? E que você consegue, às vezes, desenhar interfaces, propor mockups, né, digitais ali e apresentar. Então, existem diversas ferramentas disponíveis aí que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de protótipos. Basta que vocês realizem uma pesquisa e a gente vai deixar também uma relação delas aí no decorrer da disciplina. E benefícios da prototipagem rápida, né? Por que é interessante a gente ser ágil e rápido no processo de prototipação, né? Primeiro, quando eu tenho um protótipo de forma mais rápida, eu tenho uma iteração também mais rápida, né? Eu tenho feedbacks em um curto período de tempo e eu consigo ajustar a minha ideia e avaliar a minha ideia de forma mais rápida. Então, com isso, eu consigo fazer diversas melhorias, né? Porque eu tenho vários feedbacks. Então, quanto mais rápido eu for no meu processo de prototipação, mais feedbacks, mais sugestões de melhoria eu vou obter. E isso é bom para que a solução seja ainda melhor quando chegar no final da ação, né? Além disso, a prototipagem rápida me permite esse feedback precoce, né? Consequentemente, isso tem impacto na iteração rápida, porque eu obtenho feedback do meu cliente, do meu público-alvo mais rapidamente e consigo aplicar isso nas próximas fases de desenvolvimento. Eu acabo reduzindo riscos, né? Porque eu consigo identificar eventuais problemas mais cedo, já que a minha prototipagem rápida me permite apresentar um produto o quanto antes, e o meu cliente pode opinar o quanto antes, e se ele identificar algum problema, eu já consigo ajustar ou adequar, né, o quanto antes, e isso me ajuda a reduzir riscos, né, para a solução final. E eu economizo, né, custos, né, tenho redução de custos, porque quando o protótipo é identificado e eu consigo melhorá-lo e ele funciona adequadamente, obviamente isso reduz os meus custos de produção e de desenvolvimento, né? Então, no slide anterior, nós vimos a importância da prototipagem rápida. E para que a gente consiga fazer prototipagem rápida, é importante que a gente tenha conhecimento de algumas técnicas para isso. Quando a gente fala em modelos físicos, uma das estratégias que pode ser utilizada é a impressão 3D ou o corte a laser. A impressão 3D nos permite, de fato, imprimir modelos físicos tridimensionais que representam o produto ou a proposta de ideia, né, de forma física. E o corte a laser me permite fazer a montagem, depois a confecção também de ideias físicas. Já a prototipagem virtual, ela acaba sendo mais útil quando a gente fala de software e de aplicações. Eu consigo, por meio da prototipagem virtual, modelar interfaces gráficas, interfaces com o usuário, para que a gente consiga avaliar adequadamente a sua expectativa e a forma como ele vai interagir com a ferramenta. Então, a prototipagem virtual são diversos softwares, né, tanto de modelagem 3D, quanto de simuladores e de design, que a gente pode utilizar para criar protótipos de forma mais rápida. E dicas para que a gente consiga fazer esse processo de prototipação mais eficaz, né? Primeiro, eu preciso ter objetivos claramente definidos, né? Eu tenho que saber exatamente o que eu quero testar e o que eu quero demonstrar com o meu protótipo. Isso é muito importante para que eu consiga mostrar para o meu público-alvo, para o meu cliente, para a comunidade que vai ser atendida,
como a ideia de fato vai funcionar. Então, quando a gente fala em aprendizagem de máquina e visualização de dados, é muito importante que isso seja aplicado no contexto do problema e que os objetivos da ferramenta ou da solução sejam claramente definidos, né, e observados. Depois disso, a gente tem que manter o foco, a simplicidade, né? O foco nas funcionalidades essenciais, evitando toda aquela complexidade que é desnecessária. A gente precisa manter o foco no que é essencial. Isso simplifica e torna o processo de prototipação mais eficaz. E a iteração tem que ser rápida, né? A partir do momento que eu faço mudanças e com base no feedback que eu consegui do meu cliente, eu já tenho que mostrar um novo protótipo, uma nova solução para ele. Essa iteração rápida também favorece a qualidade do meu produto, porque eu tenho mais feedbacks e eu tenho possibilidade de ampliar, de agregar mais valor à minha ideia e ao meu produto. E, obviamente, envolver os stakeholders, né? Todos os usuários, as partes envolvidas, o público-alvo da minha solução tem que estar envolvida, porque o feedback dessas partes é fundamental e importante para que eu consiga, de fato, agregar valor à minha ideia e à minha proposta. Então, é muito importante que eu obtenha feedback dos usuários reais a cada estágio do desenvolvimento do protótipo, né? Então, a cada melhoria, é muito importante que eu mostre novamente, obtenha novos feedbacks e vou acompanhando à medida que as melhorias forem sendo realizadas. E já para finalizar, a avaliação dos nossos protótipos. Como é que eu avalio um protótipo a partir do momento que eu desenvolvi? Testes de usabilidade, eu posso colocar isso à disposição do meu cliente e avaliar como é que ele utiliza, como é que ele interage com a minha solução, né? Isso é muito importante para que eu possa identificar eventuais problemas no uso da minha ideia, da minha proposta de solução. Entrevistas, colhendo feedback detalhado sobre como a solução é utilizada e de que forma ela está sendo vista, né, pelos usuários da ideia, da solução. Então, essas entrevistas são fundamentais para que eu consiga colher esses dados e esses feedbacks, e aí eu posso usar até conhecimentos do próprio curso de análise de dados e de ciência dos dados para a gente poder identificar eventuais falhas e melhorias que podem ser feitas na solução. E métricas de engajamento, né? Será que, de fato, a minha solução vai promover o engajamento? Ela é sustentável, né, dentro da empresa, da organização? Os protótipos digitais, como é que eles são utilizados, né? Por quanto tempo eles são utilizados. Então, tudo isso nos ajuda a avaliar a qualidade da nossa ideia e da nossa proposta. E os próximos passos após a prototipagem? Depois que eu desenvolvi o meu protótipo, fiz as iterações, obtive os feedbacks, fiz as melhorias, avaliei os meus protótipos, eu preciso agora pensar no que eu vou fazer em seguida, né? A cada interação, eu preciso analisar o feedback, revisar todos os detalhes, todas as informações coletadas, identificar esses padrões, de repente, de feedbacks, de dados que foram fornecidos como feedback, e esses padrões podem me ajudar a definir, tomar decisões em relação às melhorias e às estratégias de melhoria que eu vou implementar. Refinar o projeto, né? Eu posso refinar todo o processo de design, fazendo todos os ajustes e testes que forem necessários, e iterando sempre com o meu cliente, né, com o meu usuário, e planejar o desenvolvimento a partir daqui, né? Quais são os próximos passos para transformar esse protótipo em um produto final. A partir do momento que eu finalizei todo esse processo de interativo com o meu cliente, de prototipagem, eu posso agora já pensar, a partir do momento que eu consigo identificar que o produto está sendo bem aceito e que ele possui todas as características para se tornar um produto de fato utilizável, com impacto para a empresa, para a comunidade ou para a organização, eu já posso pensar agora no desenvolvimento do produto final. E, concluindo, né, qual é a importância dessa etapa de prototipagem? Validar as minhas ideias que foram desenvolvidas, né, na etapa anterior, e com isso eu consigo pensar, né, de fato em desenvolver o meu produto final. O aprendizado contínuo, essas interações com os clientes, com os usuários, sempre vão trazer novas ideias e novos insights
e isso me ajuda bastante a gerar novas ideias, novas possibilidades de melhoria de solução. E a inovação acelerada, né? A prototipagem me permite também gerar produtos, né? Gerar modelos que vão permitir que outras pessoas pensem, visualizem e, de repente, tenham ideias inovadoras e de melhoria daquilo que está sendo apresentado, né? Desenvolvimento de novos produtos e soluções. E é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa unidade 1 do módulo 2 e continuaremos na próxima aula. Tá? Um abraço a todos e até mais.